Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Se é a sua primeira vez aqui no canal, prazer, eu me chamo Launelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre a NBR 12212. E do que trata essa norma? Essa norma fala sobre projeto de poços tubulares. Ele trata do projeto de poço tubular para captação de água subterrânea. Então, se você vai tentar um concurso tipo a DASA ou qualquer outro concurso que cai em normas de saneamento, se liga nesse vídeo que eu garanto que vocês vão, ao final dele, saber os pontos mais importantes dessa norma. Vamos lá? Vamos! Então, aqui nós temos a NBR 12212 e vamos começar aqui pelo início. E lembrando que nessa aula eu vou ler apenas os pontos mais importantes da norma. Vamos lá. Primeiro ponto, o que é água subterrânea? Como é que a norma define água subterrânea? A água subterrânea para essa norma é aquela água em subsuperfície. Em subsuperfície, ou seja, uma água que não está na superfície, está abaixo da superfície. E ela vai encontrar-se onde? Ela vai encontrar na zona saturada do solo, em um único ou em sistemas de reservatórios naturais aquíferos, cuja capacidade e volume total dos poros estão repletos de água. Então, para que a gente consiga entender direitinho o que é essa água subterrânea que a norma fala, eu coloquei aqui as imagens para vocês entenderem. Então, olha aqui, ó. Só para a gente visualizar o que a norma está querendo dizer como água subterrânea. O que ela disse, ó? Que é uma água que está em subsuperfície. Bora entender isso? Nós temos aqui, quando a gente pensa na análise do subsolo em relação à distribuição de água, nós temos aquela água que fica aqui na superfície e nós temos a água que fica na subsuperfície, que seria abaixo dessa região. Tudo bem? E ela fala que ela é encontrada na zona saturada. Por que na zona saturada, Launelli? Porque quando nós pensamos na distribuição da água no solo, nós temos o quê? Nós temos uma região, que é a região aqui que não está saturada. E nós temos aqui a região que é a região saturada. Então, essa água, que seria a água subterrânea, é classificada como aquela água que está aqui, ó, na região, na zona saturada do solo. E sendo que tem uma zona que está aqui, que é a zona que é uma zona de aeração, que é uma zona não saturada, tudo bem? O que ele fala? E o que ele fala ainda? Ele fala o seguinte: em um único ou em sistemas de reservatórios naturais aquíferos, cuja capacidade e volume total dos poros ou interstícios das rochas estão repletos de água. Tudo bem? Então, basicamente seria isso. A água subterrânea é aquela água que não está na superfície e está concentrada naquela zona que seria a zona saturada do solo, tá bom? Aquífero. O que é um aquífero de acordo com a norma? Um aquífero é uma formação ou grupo de formações geológicas capazes de quê, Launelli? De armazenar e conduzir água subterrânea. Então, aquífero é uma região que você vai conseguir armazenar essa água e conduzir essa água. Bora ver aqui nas imagens, olha. Nós temos aqui, em detalhe, uma região que está mostrando o aquífero. Nós temos aqui um corte da superfície. E aqui, o que nós temos? Nós temos dois tipos de aquífero que ele está mostrando aqui. Ele está mostrando aquele aquífero, que é o aquífero que ele chama de aquífero livre, que é quando você faz um poço aqui e a água ela sai sem pressão. E nós temos também aqui um outro exemplo que seria aquífero confinado. Quando você faz aqueles poços artesianos, você está chegando aqui no aquífero confinado. Ou seja, a água ela vai jorrar aqui com pressão. Tudo bem? Então, basicamente, nós temos aqui o aquífero livre e o aquífero confinado. Aqui mais uma imagem, né, que dá para vocês verem mais ou menos isso. Ótimo. E nós temos também uma definição muito importante para principalmente quem vai trabalhar na DASA, que é o cone de depressão. O que é cone de depressão? É o seguinte, é o rebaixamento do nível de água causado pelo movimento convergente da água do aquífero quando bombeada, e ele vai ser
e ele vai acabar resultando em um cone de depressão em torno do poço. Como assim, Launelli? É o seguinte, vamos imaginar, galera, que aqui nós temos o nosso aquífero, aqui está a nossa água, numa situação inicial. Quando você começa a fazer o bombeamento dessa água aqui para fora desse aquífero, o que vai acontecer? Em torno do aquífero vai ocorrer um rebaixamento aqui. Um rebaixamento do nível d'água, devido a essa água estar sendo bombeada. E esse rebaixamento que tem aqui, a gente chama de cone. Cone. Então, esse cone que ele está falando, esse cone de depressão, ocorre devido ao rebaixamento, recapitulando, rebaixamento do nível água, devido ao movimento convergente do aquífero quando bombeada, resultando em um cone de depressão em torno do poço. Tudo bem? Perfeito. Vamos continuar. Agora nós temos também aqui o que a gente chama de fluido de perfuração. O que é um fluido de perfuração, galera? É o seguinte, qual a finalidade desse fluido de perfuração? A finalidade dele é o seguinte, é resfriar e lubrificar as ferramentas, transportar os resíduos de perfuração à superfície, estabilizar o furo, impedindo o desmoronamento, controlar filtrações e a espessura de reboco e inibir e encapsular argilas hidratáveis. Então, o fluido de perfuração é um fluido que, no geral, a gente utiliza ele no momento da perfuração de alguns poços, principalmente em lugares onde que você tem argila mole em torno desse lugar que você vai estar fazendo essa perfuração, e ela vai ter a finalidade de quê? De resfriar, de lubrificar as ferramentas, de transportar os resíduos de perfuração à superfície, de estabilizar o furo, de controlar filtrações e espessura do reboco e de inibir e encapsular argilas hidratáveis. Tudo bem? Bora continuar, galera. E nós temos também um nível dinâmico. O que é esse nível dinâmico? É a profundidade do nível de água de um poço bombeado a uma dada vazão. Por que, Launelli? Como assim? Quando você está numa situação em que essa água não está sendo bombeada, por exemplo, vamos imaginar aqui que a água não esteja sendo bombeada. Esse nível aqui, a gente poderia chamar de nível estático. Tudo bem? Agora, se eu começo a bombear e surge aqui, por exemplo, um cone de depressão, esse nível da água vai diminuir devido a esse bombeamento. E esse aqui seria o nível da água em uma situação de dinâmica. Perfeito. Então, é isso. Vamos continuar. Nível estático seria a profundidade do nível d'água de um poço em repouso, isso é, sem bombeamento, como eu tinha acabado de falar. E nós temos aqui também outra definição, que é o poço de pesquisa. É um poço perfurado com qual finalidade, galera? Com a finalidade de avaliar a geologia, a litologia e a capacidade hidrodinâmica. Nós também temos a definição aqui, ó, de poço tubular. O que é um poço tubular, galera? É um poço para captação de água subterrânea. Isso já é óbvio, a gente está fazendo um poço para captar água, mas vamos ver qual que é os detalhes. Ela é executada com sonda perfuratriz mediante perfuração, com diâmetro nominal de revestimento mínimo de 101,6, ou seja, 4 polegadas. E ele pode ser parcial ou totalmente revertido em função da geologia local. Então, poço tubular, ele vai ter acesso a um ou mais aquíferos. Para captação de água subterrânea, ela é executada com sonda perfuratriz mediante perfuração com diâmetro nominal de 101,6 milímetros ou 4 polegadas, tudo bem? Então, isso aí é uma definição muito importante que, se eu fosse um examinador, eu colocaria isso em prova, tudo bem? Vamos continuar. E o que seria, galera, a definição de rebaixamento? Por quê? Quando você está bombeando a água de um aquífero, vai acontecer um rebaixamento desse nível d'água. E antes de eu ler a definição, bora só pensar aqui, vocês vão ver que já ficou fácil. Vamos imaginar aqui, ó. Nós tínhamos aqui esse nível, que é o nível estático,
o nível estático da água. E aqui depois, quando você começar a bombear essa água, você vai ter aqui um novo nível, que é o nível dinâmico. Então, o rebaixamento, o que a gente chama de rebaixamento, é a diferença entre o quê? Entre esse nível estático e esse nível dinâmico, tudo bem? Bora ver isso aqui em outras palavras. Vamos lá, ó. O que é um rebaixamento? É a diferença entre os níveis estáticos e dinâmicos durante o bombeamento, que é justamente o que eu acabei de falar. Nós também temos a definição aqui, galera, de selamento. O que é selamento? Selamento é o seguinte, é um isolamento através do preenchimento do espaço anular entre a perfuração e a coluna de revestimento, com cimento ou argila expansiva, ou outras coisas. Como assim, Launelli? Como é que funciona isso? Vamos imaginar o seguinte. Olha aqui, ó, vamos ler o que ele está falando e tentar imaginar na prática o que está acontecendo. Eu tenho aqui um solo, e aí eu vou fazer nesse solo um poço. Aí aqui eu tô colocando em amarelo ou marrom aqui, ó. Esse que é o poço natural, tudo bem? E aí aqui nesse poço natural eu vou só colocar umas ranhuras aqui só para mostrar que é o solo, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, só para mostrar que eu tô falando de solo. Tá, perfeito. E aí, você vai ter essa região que você perfurou, e você também tem a coluna aqui de revestimento. Você fez aqui uma coluna. E aí, o que seria esse selamento? O selamento é você preencher esse espaço aqui, ó, entre sua coluna e o solo. E você vai preencher esse espaço com o quê? Ele fala que você pode preencher com cimento ou pellets de argila expansiva. Não sei se essa palavrinha aqui eu pronunciei de forma correta, mas seria isso, tudo bem? Surgência, o que é a surgência, galera? Surgência é o seguinte, é o jorro espontâneo, ou seja, se é espontâneo, você vai precisar fazer o bombeamento dessa água para a água sair? Não. Surgência seria o jorro espontâneo de água subterrânea causado pela pressão positiva acima da cota da superfície do terreno. Olha aqui, onde que acontece a surgência de água? Que tipo de poço que você já viu as pessoas falando, na sua família, seus pais, que é um poço que a água sai sozinha sem você ter que bombear? O poço artesiano. E por que a água do poço artesiano sai sozinha sem você ter sem que você tenha que bombear? Por quê? Você tem um poço comum, sendo que o poço comum, ele vai retirar a água aqui, ó, de onde, Launelli? Do aquífero livre. E você também tem o poço, que é o poço artesiano jorrante, que vai tirar a água de onde? Ele vai tirar a água aqui, ó, do aquífero confinado, tudo bem? Então, você fez um poço e ele tá chegando aqui no aquífero livre. A gente chama isso de um poço comum. Você fez um poço e você tá tirando água aqui do aquífero confinado. Isso aqui seria um poço artesiano jorrante. Ok, vamos ver, surgência. Vazão de explotação é aquela vazão ótima. É uma vazão ótima que visa o quê? O que é a vazão de explotação? O que é essa vazão? É a vazão ótima que visa o aproveitamento técnico e econômico do poço. Vazão de explotação é a vazão ótima. Sempre presta atenção nessas palavras-chave que visa o aproveitamento técnico e econômico do poço. Perfeito? Então, agora que a gente já fez todas as definições, nós vamos chegar aqui nas atividades necessárias para a abertura do poço. Mas isso aí vai ser conversa para a próxima aula, tudo bem? Tchau, até a próxima. Tchau.